Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Todos acharam? Vamos ler então. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse o principal da sinagoga: não temas, crê somente. Repita isso comigo: não temas, crê somente. Meus irmãos, essa passagem é uma das passagens que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, até pelo contexto que eu tenho vivido. Fazem 2 anos e meio que meu pai ele foi diagnosticado com câncer, e a gente luta todos os dias para que a doença, às vezes a gente pensa que a doença é apenas no físico, mas mentalmente é uma luta diária. Porque querendo ou não, a gente passa dia após dia pensando assim: cara, tem tempo limitado. Vai chegar uma hora que nós vamos, e muitas vezes o ser humano ele não sabe entender que todos nós somos finitos. Um dia os nossos dias vão acabar. Um dia nós não estaremos aqui. E nós sempre temos aquele pensamento que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não terá doença e não terá angústia. Foi algo que muitas vezes foi implantado na nossa mente. Pode ver que os nossos hinos, muitas vezes, que são cantados, são o quê? Você vai ter vitória, 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 vitória. Mas não é sempre que teremos vitória em nossa casa. Tem dias que você vai orar e Jesus não vai te responder imediatamente. Tem dias que você vai prostrar o seu joelho e você vai dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E você não vai ouvir a voz de Deus. Tem dias que você vai orar para que alguém dentro da sua casa seja curado e essa pessoa não vai ser curada. Tem dias que você vai falar para Deus: Deus, abre uma porta de emprego para mim, e essa porta não vai abrir. Mas ele deixa de ser Deus? Não. O fato de você estar hoje aqui, num domingo de manhã, onde você poderia estar na sua casa agora, preparando aquele baita almoço, é porque você bateu no teu coração e você falou assim: eu preciso de algo diferente, preciso de mais de Deus. Só que uma coisa que nós precisamos entender como filhos amados, como filhos que são apaixonados por Jesus: eu não adoro pelo que Ele faz. Eu não posso se prostrar diante de Jesus apenas no meu momento de dor. Foi como o pastor falou aqui na hora da oferta: se você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Rafa, mas eu lembro de chamar Jesus quando eu estou chorando, quando eu estou triste, angustiado, quando eu recebi um diagnóstico. Entenda, Jesus não é 190 que você busca Ele apenas no momento de emergência. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu falo isso, eu estou falando para você que o relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é um dia após dia.
É você acordar de manhã e você falar: que vontade de adorar. Mas Rafael, eu não estou na igreja. Independente, a tua casa, tu faz o teu culto. Na cozinha, no teu quarto, na sala, aonde você estiver, o nome de Cristo vai ser exaltado através da tua vida. E se eu não tiver força nas minhas pernas, o nome de Cristo será glorificado através da tua vida. Rafael, mas e se eu estiver depressivo, se eu estiver angustiado, o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. Mas vamos para o contexto que nós estávamos lendo. Se você for ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, mostra um contexto onde existe um paralelo. Que paralelo é esse, Rafael? Ao mesmo tempo em que a filha de Jairo... Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos, ela estava adoecida dentro de casa, moribunda, ela precisava de um milagre. Ao mesmo tempo, nesse paralelo, se encontra uma mulher que havia sofrendo um fluxo de sangue de quantos anos? Se a gente voltar atrás, você vai ver que há 12 anos atrás, na casa de Jairo, provavelmente estava em festa. Porque aonde é gerado o nascimento, aonde a mulher descobre que está grávida, tem festa, não é verdade? É feito chá revelação, é postado no Facebook. E eu imagino Jairo nos dias de hoje, provavelmente ele postou uma foto com escrito assim, ó, hashtag estamos grávidos. É menino ou menina? Eu imagino a alegria de Jairo de saber que ele seria pai. Eu imagino o quão feliz ele estava, porque em momento que a vida, no momento em que é gerado vida, tem alegria. Por isso, muitas vezes eu não consigo entender pessoas que são a favor de matar crianças ainda dentro do ventre. Sabe por quê? Porque ali está sendo gerado vida, e aonde a vida tem alegria. Mas eu imagino a alegria de Jairo em meio a tudo isso. Só que a Bíblia, se você for ver há 12 anos atrás, a filha de Jairo estava nascendo, estava em festa. Mas na casa da mulher do fluxo de sangue, ela acabou de receber o diagnóstico que ela tinha uma doença que era incurável. Ela não poderia ir em qualquer lugar. Ela não poderia mais sair diante da sociedade. Ela não poderia mais viver uma vida comum, em meio de pessoas comuns, porque aquilo que ela tinha impedia ela de viver algo normal na vida dela. Toda vez que nós costumamos receber o diagnóstico, a primeira coisa que acontece na nossa casa é o quê? Angústia, tristeza, luto. Existe um paralelo tão tremendo aqui que enquanto na casa de Jairo eles estavam em festa, eles estavam alegres com tudo que estava acontecendo, na casa da mulher do fluxo de sangue, ela estava triste, angustiada, em luto. E quer ver uma casa vazia? É a casa que está em luto. Quer ver uma casa vazia? É uma casa que está em tristeza e angústia. Provavelmente a casa de Jairo, quando a mulher dele descobre que está grávida, a casa dele provavelmente estava cheia, porque se você for ver todo lugar que tem festa, está cheio. E a Bíblia ela mostra esse paralelo que existia. Se passam 12 anos. Só que o que eu acho mais tremendo de tudo isso é que quando Jairo vai à terra de Jesus, Jairo era um dos chefes da sinagoga. Os fariseus, a Bíblia relata que eles perseguiam Jesus, porque eles falavam que Jesus era herege pelo fato de curar no sábado e tantas outras coisas. E Jairo era o que preparava o culto para esses homens. Pastor Samuel, eu fico imaginando que provavelmente tinha dias que Jairo sentava na mesa dele para falar de Jesus. Provavelmente ele sentava com a esposa e com a filha e dizia: vocês viram aquele homem de Nazaré? Provavelmente daqui a pouco ele vai morrer, daqui a pouco vão prender ele, daqui a pouco vão matar ele. Provavelmente Jairo, ele vivia uma vida totalmente desconecta do ministério de Jesus. Só que sabe o que aconteceu? Se passam 12 anos. A filha de Jairo, ela fica doente, e provavelmente aquele homem que na sua casa falava mal de Jesus, porque todo mundo falava mal de Jesus antes de conhecer ele verdadeiramente, e muitos que conheceram continuavam falando mal dele. Mas sabe o que eu acho incrível? Que o mesmo homem que provavelmente falou de Jesus, criticou Jesus por fazer milagre no sábado, agora olhou para a esposa dele, viu a filha moribunda e disse: eu preciso de algo diferente na minha casa. A esposa dele deve ter olhado para ele e falado assim: tá, mas o que tu vai fazer? Eu ouvi falar de um homem. Um homem que aonde ele passa o milagre acontece.
Eu ouvi falar de um homem que quando ele foi no tanque de Betesda, a água não precisou se movimentar para que o paralítico se levantasse e andasse. Eu ouvi falar de um homem que ele é capaz de curar aquele que é cego e trazer de volta a visão. Eu vou até este homem. Só que tem um detalhe aqui, Jairo vai até Jesus. As pessoas elas acham, porque Jairo era um dos principais da sinagoga, Jesus foi direto na casa de Jairo, não? Perceba que antes de Jairo viver um milagre com Jesus, Jairo precisou andar com Jesus. Aí entra os paralelos da Bíblia, porque Jairo estava caminhando com Jesus, e Jesus indo. E a Bíblia relata que a multidão apertava Jesus. Tinha diversas pessoas em volta de Jesus, tocando nele, presta atenção nisso. A multidão estava tocando em Jesus. Diversas pessoas estavam tocando em Jesus. Só que daí surge a mulher do fluxo de sangue. E provavelmente ela ouviu a mesma coisa que Jairo. E ela falou: hoje está passando na cidade um homem que é capaz de curar este meu mal. Eu vou até ele. Aquela mulher não poderia sair na sociedade, porque se saísse na sociedade seria apedrejada. Mas ela diz que vai até Jesus, porque ela tinha fé que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela sararia. De repente eu fico imaginando visualmente que existia uma multidão em volta de Jesus, e aquela mulher ela tinha um único objetivo: tocar em Jesus. Ela não precisava gritar, ela não precisava falar, ela não precisava chamar, ela tinha apenas o pensamento que eu preciso tocar em Jesus com a minha fé. Ela se aproxima de Jesus e de repente ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, provavelmente Jesus ele para, e a mulher ela percebe que daquele mal ela já estava curada. E Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? Os discípulos incrédulos, eles olham para, provavelmente eles olham em volta, várias pessoas tocando em Jesus, e de repente eles olham para Jesus e dizem: Jesus, tem uma multidão em tua volta te tocando, e tu me perguntas quem te tocou? Sabe o que acontece aqui? Deixa eu te contar algo. Muitas pessoas tocam em Jesus com seus louvores, com as suas palavras, com as suas orações, mas não tocam nele com fé e com sinceridade. Tem muitas pessoas que clamam Jesus, falam Jesus, mas não tocam nele com sinceridade. A realidade é o contexto em que nós vivemos. Se você for ver, nunca se teve tantas pessoas que se dizem cristãs nos dias de hoje. Nunca se teve tantas pessoas que dizem conhecer Jesus como nos dias de hoje. Se tornou popular dizer que conhece a Jesus. Mas haverá um dia que nós nos encontraremos com Ele. E se nós não tivermos vivido uma vida com sinceridade e com intencionalidade, Ele vai olhar para a gente e vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus está aqui. Perceba que tinha uma multidão em volta de Jesus. Essa multidão tocava em Jesus. Essa multidão chamava a atenção de Jesus. Essa multidão provavelmente falava o nome de Jesus. Só que apenas uma atraiu a atenção dele apenas com um toque na sua veste. Apenas uma pessoa entre uma multidão foi capaz de atrair a atenção de Jesus. De repente Jesus olha para aquela mulher e diz: filha. Quando ela diz que ela tocou em Jesus, Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Só que no mesmo contexto, no mesmo momento, Jairo ele recebe aquele famoso mensageiro da desgraça. Acho que todo lugar tem esse tipo de pessoa, né? É aquela pessoa que nunca fala se o culto está bom ou ruim, nunca fala se o culto está bom, mas quando o culto dá um problema, é a primeira a sair falando. Não tem, né? Aqui em Blumenau não tem essas coisas. Mas aquelas pessoas que chegam, deu um problema no som, reclama do som. Deu um problema no culto, faltou luz, reclama da luz. O pregador não pregou nada com nada. O cantor desafinou, fala do cantor. Mas quando o culto é uma bênção, quando Jesus opera, Jesus faz milagre, não fala nada.
É igual aquelas pessoas, antigamente eu lembro que uma vez meu pai repreendeu uma pessoa dentro da minha casa. Isso eu acho incrível. Sabe por quê? Toma muito cuidado com quem senta na tua mesa e com quem entra na tua casa. Muitas vezes você não entende porque o teu filho está pegando desgosto pela igreja, mas é porque tem muita gente sentando na tua mesa e falando mal da igreja. Daí de repente eu lembro que um dia nós estávamos em casa, e foi uma pessoa lá em casa, e cara, essa pessoa chegou lá, ficou 2 horas só falando assim, ó: Pastor Robson, você ouviu a pessoa lá? A pessoa morreu. A pessoa aconteceu isso, está doente. Ah, tu viu fulano de tal caiu. Fulano de tal traiu a esposa. De repente meu pai olhou para aquela pessoa e falou assim: você só tem derramado sangue da tua boca. Você só tem falado e você tem se alegrado com a queda dos outros. Deus, Ele não se alegra com a queda do homem. Eu fico imaginando que provavelmente aqueles homens foram até Jairo para dizer assim para ele: cara, tu estás aí esperando por Jesus, só que a tua filha morreu. Tu poderia estar lá com a tua filha nos últimos momentos dela, só que tu preferiu estar com Jesus. Para de incomodar Jesus. De repente Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E na minha cabeça eu fico imaginando que provavelmente Jairo, no meio daquele contexto, vendo o que Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue, ele olha e pensa assim, ó: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Mas a filha dele estava morta. Rafael dele diz assim, ó: eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Alabagara baixeira, alabagara, alabagara. Eu fico imaginando que aquele homem, ele poderia ter olhado para Jesus e dizer assim, ó: ei, Deus, chega. Mas Jesus diz: não temas, crê somente. A Bíblia não diz que Jairo chegou e falou assim para ele: eu duvido. Não, Jairo, ele continua andando com Jesus. Jairo, ele continua. E entenda, as circunstâncias diziam: não dá mais. As circunstâncias tinham morte, mas Jesus falou: não temas, crê somente. Eu já estou terminando. E de repente Jairo continua andando com Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a primeira coisa que Jesus ele faz é o quê? Manda esvaziar a casa. Mas por que esvaziar a casa, Rafael? Tem gente que caminha contigo que não está preparado para viver o que Deus tem para a tua vida. Tem gente que anda contigo que não está preparado para viver o sobrenatural. Por isso que eu vou falar e vou repetir. Tem muitas pessoas que visualmente você olha, estão tocando em Jesus, falam de Jesus, pregam sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. É fácil falar que você confia em Jesus. É fácil você falar que você depende de Jesus, sendo que as tuas decisões quem toma são as tuas mãos e os teus braços. É fácil você falar que depende de Jesus, sendo que você nunca dependeu de um milagre dele.
diagnóstico. A filha de Jairo já estava morta. Provavelmente o comentário já se espalhou pela sociedade. E Jesus diz: esvazia a casa. De repente Jesus, ele olha, ela está apenas dormindo. Os discípulos provavelmente olharam para Jesus e falaram: esse homem está louco. Detalhe que os discípulos, eles viviam milagre com Jesus direto. De repente Jesus libera uma palavra sobre ela. E a menina, ela acorda. E na casa onde teria cheiro de morte, agora tinha cheiro de milagre. Perceba que a casa da mulher do fluxo de sangue estava com cheiro de quê? De angústia, de tristeza. Mas Jesus também passou por lá e gerou um milagre. Sabe por que eu estou te falando isso? Aonde Jesus ele passa, algo tem que acontecer. Eu estou falando para você, a tua casa hoje está com cheiro de milagre. Jesus está gerando milagre no teu casamento. Jesus está gerando milagre sobre a tua família. Jesus está gerando milagre sobre a doença hoje. Se você crê, coloque de pé, levante a tua mão e glorifica o nome de Jesus.